Olá! O Jam Brasil de hoje está diretamente do Jazz Bee para entrevistar o baterista, compositor e professor Eduardo Ribeiro. E aí, Edu, tudo bem? Tudo bom, Mia? Como você tá? Tudo jóia. Edu, eu tava assistindo você tocar e você tem uma coisa de criança. Parece que você tá brincando, parece que você tá se divertindo com tudo isso. É isso mesmo? Para você tocar bateria, me explica melhor como é que é essa sensação. Que bom que transpareceu isso para você, né? Eu acho que a gente não precisa nem colocar a bateria aí. Eu acho que para qualquer músico, se ele puder dar essa sensação para quem está assistindo, é a melhor coisa que a gente quer, porque na verdade a gente está brincando de uma coisa muito séria, né? A gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, que são anos de dedicação, mas que a gente nunca pode esquecer porque que a gente escolheu fazer isso, né? Por que a gente decidiu fazer isso que toma tanto tempo da vida da gente, né? Que toma tanto espaço na vida da gente, não é só o tempo, né? É o espaço de tudo. Então, você me falar que parece que a gente está brincando é um super elogio, eu agradeço. E é bom até porque a gente tem que fazer as coisas mais difíceis possíveis com essa tranquilidade de quem está brincando, né? Com essa tranquilidade de quem estuda desde os 6 anos de idade, é isso mesmo, Edu? Você estava me contando que você começou a bateria com 6 anos. Eu comecei a tocar bateria com 6 anos, talvez com 5, né? Porque comecei a tocar em casa com os meus irmãos, o meu pai tem uma banda de baile, e ficava tudo montado. Então, desde muito criança, toda quinta-feira era o dia que tinha os ensaios, né? Então, chegava um monte de gente na minha casa e rolava um super som. Mas eu tenho 2 irmãos mais velhos que começaram a tocar ali na adolescência deles, né? E sobrou para mim a bateria. Eles tocavam lá
Eles começaram a ensaiar bastante, tinha um amigo que vinha junto com eles. A música, ela é uma linguagem, a gente aprende a falar. Então, se você não fala, não tem jeito. Você pode estudar o que você quiser, você precisa se comunicar. Você pode estudar inglês, japonês, o que for, mas se você não for falar com as pessoas, essa coisa de você entender, de ver a gíria, de ver um pouco... A palavra não é malícia, né? Mas é quase isso, né? A malícia da língua, os trejeitos da língua, você acaba ficando muito, muito longe do que é, na verdade, né? Então, eu acho que eu comecei tocando. E depois eu fui estudar. Depois eu senti muita necessidade de estudar. Eu acho que é um caminho que todo mundo tem. Você começa falando e depois você vai para a escola. E você chegou a falar já um pouquinho aí das suas referências. Eu queria saber quais são essas suas outras referências, assim, que você sempre teve como ídolos. Na bateria, eu acho que a primeira referência que eu tive foram os bateristas que tocavam na banda do meu pai. Um tinha um nome muito peculiar, que era o Beto Lambança. Era esse o nome dele. Nunca mais ouvi. Muito bom, muito bom. E tinha o meu tio, que é irmão do meu pai, o Roberto, Beto Ribeiro, que foi o baterista que eu acho que mais vi tocar, porque logo eu comecei a ir nos bailes com meu pai todos os fins de semana, então eu acho que eu via, todo fim de semana eu via ele tocando durante 15 horas, né? 3 bailes por fim de semana, assim. Meu pai tinha um monte de vinil em casa, então eu planejava os discos que eu ia ouvir. E ali eu comecei a ouvir um monte de coisa dos discos que estavam lá disponíveis, né? O que eu me lembro agora, sei lá, tinha um disco do Djavan que se chamava Luz, que é um disco lindo, que tem os arranjos do Moacir Santos, que é o Cisão que toca, que hoje é super amigo meu, o Theo Lima. Então eu fui começando a ter essas referências, né, de discos que tinham em casa. Nossa, assim. Era uma pessoa que você era ídolo e que agora é seu amigo. O Cisão foi uma transformação na minha vida, assim, porque ele foi a primeira pessoa que eu conheci em São Paulo, quando eu vim para cá. O Meira me chamou para fazer uma gravação que o Cisão ia tocar. E aí eu fiquei super emocionado com aquilo, né? E fui até o estúdio do Cisão, eu não conhecia nem a figura, eu não sabia como era, né? E ele me recebeu, me ajudou a carregar a bateria. No meio daquela ajuda que ele me dava para carregar a bateria, que eu entendi que ele era o Cisão. Ele me tratou como se a gente se conhecesse há 1000 anos, assim, um cara super gentil. E há uma coisa, isso que você falou, traz uma das coisas mais emocionantes da vida do músico, assim, né? De quem ouve e se aproxima das pessoas que você gosta. Que eu me lembro do momento em que eu sentei na bateria com fone de ouvido, assim, e ouvi o baixo do Cisão vindo comigo, assim. Então é muito emocionante você ouvir uma coisa que você conhece tanto, né? E tá ali fazendo parte daquilo. Isso é uma coisa que eu digo para alguns alunos que falam às vezes, né? Que queriam tocar com uma pessoa ou com outra. Eu acho que isso não acontece muito por acaso, assim, né? Eu me lembro que eu conheci a Rosa Passos, que é uma cantora que eu nunca trabalhei muito com ela, mas eu fiquei apaixonado pelo trabalho da Rosa, conheci todo o trabalho da Rosa, comprava os discos, tocava as músicas junto, ouvia o dia inteiro, conhecia todo o repertório. E uma vez ela me chamou para tocar, não deu nem trabalho, porque eu conhecia tanto as coisas dela. Que foi, você já chegou... você acaba conhecendo... Nem de ensaio, já chegou tocando. E acaba sendo uma experiência para a vida, né? Então, quando alguém me chama para tocar, se você me chamasse para tocar com você, a primeira coisa que eu ia tentar fazer era saber de você o que você toca, conhecer o seu trabalho, saber o que você espera de um baterista, saber o que você espera de uma pessoa que você está chamando para tocar, né? Saber que referência que você tem, né? E a bateria, ela é um instrumento que é de acompanhamento. Sim. Só que normalmente você assume o protagonismo disso, né? Dos seus projetos, das suas composições. Uhum. Você falou até que fez um mestrado falando sobre isso. Estou fazendo. Depois de velho, eu resolvi fazer um mestrado. Durante a pandemia até, né? Foi agora, durante a pandemia. Conta um pouquinho aí dessa experiência, do protagonismo que você chama para você com a bateria. Uma das pessoas que mais me chamaram a atenção quando eu era criança e queria ser baterista, tinha lá os bateristas brasileiros, né? Tinha o Carlos Bala, que é um baterista que eu adorava, que era o que a gente chama de sideman, né? Que é o cara que toca com os artistas. Então o Bala tocava com o próprio Djavan, que eu já falei, mas tocava com o João Bosco, fazia aquelas coisas todas, e eu queria ser aquilo. Mas ao mesmo tempo tinha o Robertinho Silva, que era um baterista que tocava com o Milton, mas tinha um monte de discos dele, né? Tinha o grupo do Robertinho. E a bateria, sim, é um instrumento acompanhante, é um instrumento rítmico, né? Da seção rítmica. E tinha uma piadinha, que quando eu fui estudar na Unicamp, que foi a primeira vez que eu vi a piadinha, que era: o baterista não é músico, ele é amigo dos músicos, né? Eu fui criando meus grupos, eu gravei um disco em, acho que 98, 99, foi o primeiro disco que eu gravei de um grupo que eu resolvi fazer a produção. Então, era um disco de samba jazz com o Daniel da Alcântara, chama Horizonte. Esse álbum a gente fez, juntou o Thiago Costa no piano, juntou o Cisão, o Vitor, a gente fez um quinteto nessa coisa do samba jazz, pensando um pouco
Aqueles grupos do Meirelles, pensando um pouco no Edson Machado, pensando um pouco nessa época, né? Ao mesmo tempo, eu sempre tive essa vontade de ter os grupos, né? De ser um pouco dono do trabalho. E nessa época a gente criou o Trio Corrente, que é um grupo que acabou de fazer 20 anos, né? Que tem uma carreira aí boa no Brasil e no exterior, né? A gente vem desse mesmo tempo. Premiado. O Trio Corrente teve lá os prêmios todos, né? A gente continua nativo, acabou de gravar um álbum. Ao mesmo tempo que isso acontecia, eu acho que foi em 2006, eu comecei a fazer minhas músicas, aí eu gravei um álbum que se chama Já Tô Te Esperando, só com músicas autorais minhas. Na verdade, a primeira música minha que eu gravei foi com o Sandro Reich e com o Thiago Espírito Santo e com o Daniel, que o Sandro é um super músico, multi-instrumentista, o Daniel é um super trompetista, muito amigo, o Thiago, a gente tocava junto com o Yamandu, um super músico, super baixista. O Sandro tinha um estúdio que ele falava assim... vamos se juntar lá em casa e a gente grava as nossas músicas. E eu já estava com algumas músicas prontas ali, que eu vinha estudando e vinha fazendo. E aí eu me lembro que eu fui até o estúdio do Sandro, a gente tinha que levar a fita DAT, que era uma coisa que tinha que sincar uma coisa na outra. E eu me lembro de ouvir a primeira vez a gravação de uma música minha, assim, foi mágico também, foi muito legal. E de lá eu fiquei fazendo um monte, naquela época ali, a hora que eu vi aquilo eu fiz um monte, comecei a fazer os álbuns levando o meu nome, né? Com as minhas músicas. Então eu vou transitando nisso. Ao mesmo tempo, nesse intervalo teve um grupo que eu adorei que se chama Vento em Madeira, que era um grupo com a Léa Freire, com o Teco Cardoso, com o Thiago Costa de novo e com o Fernando Demarco, que era um laboratório de composição. A Léa é uma pessoa muito, muito esperta, né? Então a Léa ela chamou a gente e falou assim, olha, a gente vai ensaiar toda quinta-feira, e cada dia a gente vai ensaiar uma música nova. Cada dia alguém traz uma música nova. Para mim foi muito difícil, porque a gente está falando da Léa, que é uma super compositora, do Teco, que é um super compositor, e do Thiago, que é um super compositor. Então eu ficava horas tentando fazer uma música e a hora que eu ia imprimir saiu uma folha só, assim. Edu, e ainda falando de composições, né? Você apresentou pra gente aqui algumas das suas composições. Eu queria que você contasse um pouquinho da história, assim, de cada uma delas pra gente. Elas são de períodos bem distintos. As duas primeiras, elas são de agora da pandemia. Tem uma coisa engraçada com música pra mim, que quando eu fico... Eu acho que com tudo, acho que a vida é assim, né? Quando você tá muito estressado, né? E quando você tem muita coisa para fazer, eu acordo de madrugada pensando naquelas coisas que eu tenho para fazer. Sim. E quando eu estudo muita música, quando eu fico estudando piano, fico pensando muito em melodia, eu sonho com música. Graças a Deus eu não acordo, mas eu sonho. E essa música foi uma música que ela veio inteira, assim, prontinha na minha cabeça, essa primeira parte. Aí começa uma coisa que é, depois que você tem uma ideia, você tem que transformar aquilo, fazer aquilo virar outros pedaços, né? E eu acho que é a parte mais difícil, né? O Nelson, que eu acho que o Nelson fez um programa desse também, o Nelson tem uma frase muito legal, ele fala que composição é 10% inspiração e 90% transpiração, né? Você tem que desenvolver aquilo ali. Depois teve o Glauco, que foi uma outra música que eu terminei para gravar esse álbum, que eu gravei agora, 2021, ainda na pandemia, gravei em fevereiro, está saindo agora. E são músicas que eu fiz no piano. Geralmente eu fazia todas as minhas músicas no violão. E a última que eu toquei é uma música, uma das primeiras que eu fiz, daquela leva que eu falei para você, de quando eu vi que eu podia fazer. E aí eu fiquei louco fazendo um monte de música que se chama Cebola no Frevo. Na verdade é uma música que é uma parceria minha com o Chico Pinheiro, que é para esse primeiro álbum que eu fiz, que é o Já Tô Te Esperando, que eu pedi que o Chico me ajudasse com a produção musical. Eu adorei essa. Essa, inclusive, foi a que eu achei que você estava mais brincando ali. Essa, pelo tempo que eu toco ela, talvez seja que eu esteja mais à vontade.
Edu, então assim, 2 dessas composições que você apresentou aqui pra gente vão estar num álbum novo, então eu queria saber sobre esse álbum e sobre projetos futuros que você tem aí pra mostrar pra gente. Esse álbum tá pronto desde 2021, ele se chama News, primeira vez que eu faço um álbum que tem um nome curto, por sugestão de um amigo produtor, ele falou, é bom que você faça um álbum que tem um nome que fácil de identificar em outras línguas também, que os meus álbuns sempre têm uns nomes enormes, assim, então as pessoas hoje em dia elas não compram mais álbum, elas vão em algum lugar e digitam, né? Foi um pouco por isso que eu coloquei esse nome. Esse álbum é o primeiro álbum que eu faço de trio com guitarra. Eu tive uma crise existencial em 2016 para 2017, por aí, alguma coisa assim. E eu quase parei de tocar, quase que desisti de ser músico, assim, eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque nunca pensei em ser outra coisa, e se eu fosse outra coisa, se eu parar de tocar hoje, que diferença isso vai fazer, né? Vai fazer diferença para mim, mas que diferença isso faz? E fui ficando louco e eu vi que na verdade o que estava acontecendo é que eu vinha trabalhando e me afastando de mim, assim, deixando de lado acho que todos os projetos que eu tinha para fazer, que eram meus, embora em alguns eu participasse, os meus mesmo eu deixava de lado. Então eu decidi que eu ia tocar isso. Não, sem passar da crise ainda, mas eu fiz um álbum em 2017, que foi o Na Calada do Dia, que na verdade de quinteto, né? Depois, em 2018, eu fiz um de trio, uma formação muito maluca, que era bateria, acordeon e bandolim. Esse disco foi até indicado a Grammy de melhor álbum instrumental em 2019, tinha o Ferragutti e o Peron. Final de 2019, eu precisei fazer uma mini turnê pelo sul do Brasil e era muito difícil de levar o quinteto, né? Então eu chamei o Vinícius, que é um guitarrista que eu adoro, Vinícius Gomes, e eu gostei tanto daquela formação que eu falei, vamos gravar. E eu peguei uma tarde no estúdio e gravei já de um formato que é um formato que é tudo novo, né? Eu gravei já com áudio e vídeo. E adorei e falei, bom, esse vai ser o meu projeto então de 2020. E aí veio a pandemia, atrasou-se um pouco esse álbum, então na verdade esse álbum vai sair agora no final de 2021. Eu acabei gravando ele, terminando de gravar ele. Eu já tenho um outro na gaveta que eu tô louco para soltar também, que enquanto eu tocava a gente fiz um lançamento dessa formação com o Ferragutti e com o Peron no Sesc Pompeia. E eu adorei essa formação maluca, assim, né? Eu vi que isso chama a atenção, colocar a bateria é um desafio para um baterista se colocar nesses lugares, né? E é uma coisa que eu penso, por que não tem tantos bateristas tocando em outras formações, né? Então, depois dessa crise, você conseguiu. A crise é uma coisa que eu aconselho a todo mundo. Entre em crise, mas saia, né? Saia dela, vai se tratar, vai se ver o porquê que está pegando, mas depois da crise sempre tem coisas boas que acontecem. E é isso, senhoras e senhores. Eduardo Ribeiro, nosso convidado de hoje. Obrigado, obrigadíssimo. Obrigada aí pela participação, adorei. Imagina, eu que adorei. Obrigado pelo convite.
Músico não para. Durante os últimos 20 meses, eles estudaram, fizeram novas músicas, lançaram singles, discos e EPs. A música nunca para, porque o artista nunca para. Sigam o canal do Polo Cultural, curtam o vídeo, comentem e compartilhem a genialidade dos artistas Nelson Aires e Ricardo Hertz, Edu Ribeiro Trio, Brazu Quintê, Teco Cardoso e Thiago Costa, Cíntia Piscin e Ana Karina Sebastião. Esse programa é idealização de Eneida Soler, curadoria de Paulo Braga e realização do Polo Cultural Educação e Arte. Alguns agradecimentos muito importantes. Ao Max, que abriu as portas do Jazz B, a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a equipe toda, o nosso muito obrigada. Vamos em frente.